Fala galera, Papo Categoria dessa semana tá no ar, não se desespere que tem o primeiro tempo hoje, na quinta-feira tá o segundo tempo. Muita gente reclamando, ninguém percebeu nossa novidade. Continua os dois tempos, um na quarta e outro na quinta-feira. Bom, e o convidado dessa semana, do nosso Papo Categoria, começando nesta quarta-feira, é do radialista Márcio Martins. Márcio, primeiro, muito obrigado pela presença. Você já viu que as perguntas não foram fáceis, você já jogou muita bola, aprenda a sair das divididas, viu? Radialista, presidente da BCD, advogado, o pessoal perguntou se você também tem relação com jogadores. Você está com mais... Auditor do TJ? É, auditor do TJ. Você está com mais função na vida do que Petkovic tinha no Vitória. Mas Petkovic já teve mais cargos do que eu. Na verdade, eu queria primeiro agradecer a vocês aqui, parabenizar por esse programa, essa inovação aqui nas redes sociais e tudo mais. É um programa que eu acostumei a assistir, a qualidade maravilhosa, e estou aqui para responder o que vier, não tem problema nenhum. A gente já está acostumado a fazer tanta pergunta às pessoas de forma até mais radicais, né? Não é porque a gente agora está como entrevistado aqui que eu vou correr de nada, não pode ficar à vontade. Mas esses elogios aí não vão fazer a gente pegar lá. Não vê não. Mas, então pronto, vamos começar logo para a gente já aquecer. Pedro teve uma dificuldade imensa para definir. O radialista, que ficou conhecido como radialista, e hoje você é advogado, é auditor do TJ, é empresário de jogador, você também vai responder se sim ou se não. Claro. Como é para lidar com essas funções todas sem se bater com um conflito de interesses, um conflito ético, um conflito de interesses entre as profissões? Bom, primeiro que não há um conflito entre ser radialista e advogado. Não há conflito, muito pelo contrário, em ser radialista e presidente da BCD. Ainda não há conflito entre ser radialista, advogado e auditor do TJD, que é o Tribunal Pleno, né? Então, essas funções que eu ocupo, e até agora não tive nenhum julgamento no tribunal para poder avaliar se haverá algum conflito, e se houver, eu me dou por impedido sem problema nenhum. Até porque o tribunal é o pleno, então só em fase de recurso que chega para julgamento. Então, isso não interfere em nada, até porque eu não tive nenhuma experiência objetiva, na prática, até agora. O tribunal não teve nenhum recurso do Campeonato Baiano, nem do Intermunicipal, nem nada até agora, até porque a gente assumiu em dezembro agora. Com relação a empresário, é muita coisa que dizem e que, na verdade, não são reais. São factoides e, sem medo algum, eu sou advogado, poderia muito bem ser empresário sem problema algum. E não descarto um dia, até se achar uma proposta rentável, que dê condição de eu sair de tudo e virar empresário de atleta de futebol, de banda de música, não tem problema nenhum. Agora, eu entendo que no momento eu não estou preparado para pegar um atleta de futebol, por melhor que ele seja, e dar conta do recado. Porque o jogador exige muita coisa, exige tempo, exige você estar preparado para negociar, viajar muito, e eu não tenho hoje esse tempo disponível. Então tem muitos empresários no mercado que fazem isso melhor do que eu. Agora, onde é que as pessoas se confundem? Alguns empresários de futebol do Brasil inteiro, não são aqui, são assessorados pela nossa empresa de advocacia. Então, a gente faz alguns contratos, a gente faz o atendimento ao empresário, aos clubes, às vezes, que exigem, principalmente clubes de fora do Brasil, quando tem jogador brasileiro que pertence a esses empresários, então as pessoas confundem muito. E nesse disse-me-disse, até às vezes para atingir a pessoa, diz assim, você não pode falar que você é empresário de jogador tal. Qual? Me diga um. Porque se for empresário e tiver condição de assumir essa condição, farei sem nenhum problema e não vejo conflito ético nenhum entre ser radialista e empresário de atleta de futebol. Mas, por enquanto, não sou. Você não vê conflito nisso aí? Não. Então, como é que você vai falar mal de um jogador que você seria empresário, por exemplo? Nós temos exemplos na Bahia e no Brasil. O que é que acontece? Às vezes você vai empresariar aquele jogador que está aqui no clube. Então, eu não me sentiria à vontade de ser empresário desse atleta e estar cobrindo o clube onde ele está lá. Sim. Então, eu vou chegar para o cara aqui e vou dizer, ele jogou bem ou jogou mal. Agora, isso pode influenciar na cabeça de quem está ouvindo. Agora, eu teria a condição normal, ética, moral, de chegar para o jogador, assessorado por mim, se tivesse, e falar que ele jogou mal, que foi tudo, não tem problema nenhum. Eu não vejo essa limitação. Até porque eu falo de amigo meu, pô. Eu tive um jogador, amigo meu, teve um jogador no Bahia, amigo meu, Valdomiro, quando surgiu a Lei Pelé. Eu não era advogado. Valdomiro, zagueiro? Um dos grandes amigos que eu fiz no futebol. Valdomiro me pediu orientação, porque 2 dias depois, eu não lembro a data exata, 23 ou 24, mas 26 de março daquele ano, a Lei Pelé entrava em vigor e ele ficaria livre.
Valdomiro não tinha empresário, nessa época não existia empresário. Ele, como amigo meu, Claro, ao clube. eu cheguei na época, era Maracajá, que estava no Bahia. E aí, Maracajá, pô, me ajude, porque o jogador vai sair e tal, como amigo de Valdomiro. Valdomiro colocou na diretoria, ele fez um contrato. Ele me agradece até hoje. Pergunte a Valdomiro se me pagou um centavo. Nada. E quando o Valdomiro rebaixou com o Bahia, o primeiro a bater em Valdomiro fui eu. E bati muito no Valdomiro como jogador de futebol. E até hoje é meu amigo. Esses dias eu estava na Bandeirantes, ele me ligou para dizer, pô, parabéns, você tá bem na entrevista e tal. Então eu preservo amizades daquela época. Hoje é diferente. A relação hoje da imprensa com o jogador de futebol é muito mais distante do que na minha época, que não tinha rede social, não tinha internet, não tinha celular. Então eu cubro o Bahia, eu cobri o Bahia de 92 até 2013, mais ou menos. Ô, Márcio, eu tenho outra pergunta aqui, que na verdade é uma pergunta dos nossos queridos seguidores. Antes a gente botava as perguntas do jeito que o povo gosta, patrocinando pela Skin, lá só no Instagram, mas agora tá no Twitter, no Instagram, no Facebook. E aí tem uma pergunta falando sobre essa sua questão de relação com os jogadores, Isso. que é sobre a assinatura de contrato de Paulinho. Você apareceu lá no vídeo. Verdade. Você tava fazendo o que ali? Pronto. Eu queria esse espaço para explicar, porque eu já expliquei no Olha rádio, mas aqui é só. bom Então, demais. você queria o quê? Repita isso aí, não, diga ali. Porque aí muita gente fez assim, vocês vão chamar Márcio? Pra que vocês vão chamar Márcio? Aí, diga por que a gente lhe chamou. Também para explicar algumas coisas, que isso aqui vai ficar gravado pro resto da vida. Eu já fiz isso no rádio, mas aí o rádio se perde no espaço, não está gravado, não está em lugar nenhum, tá lá quem ouviu, quem não ouviu, tá. Mas aqui é bom que a gente explique. Os empresários de Paulinho, eu conheci Paulinho naquele dia. Os empresários de Paulinho são do Rio de Janeiro. E tem alguns trabalhos que eles colocam para cá, pro meu escritório de advocacia, nos jogadores dele aqui. Por exemplo, Rômulo, é deles também. Rômulo Do Bahia. Do Bahia. A meia do Bahia tá na Coreia. Tá na Coreia. Esse jogador teve uma questão com o Bahia e o nosso escritório resolveu na época. Era desse pessoal. Quando eles vieram pra cá, ele disse, ó, tô chegando, tá hora. Eu falei, vou lhe pegar no aeroporto, que é o empresário do Paulinho, um dos empresários. Que é quem cuida mais disso, que o Carlos Leite fica sempre no Rio e ele fica na Bahia, viaja o Brasil todo, o mundo todo. Agora, por exemplo, tá em Dubai, tá viajando para fazer contratos com jogadores lá. Então, eu falei, vou lhe pegar, tá bom. Aí Jorginho Sampaio, tava no Vitória, foi, pegou o Paulinho e levou no carro dele e eu fui conversando com o empresário até o Barradão. Falei, ó, Renato, eu vou lhe deixar aqui e vou sair. Não, vamos lá. Eu falei, mas eu vou visitar Simval Vieira. Simval Vieira tava lá. Ou seja, aquela reunião ali não foi assinatura de contrato. Foi pela manhã, foi na chegada dele. Érica Saraiva já estava saindo, voltou e falou, vou fazer ao vivo. Falei, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não tinha nada para esconder. Cheguei na mesa, sentei na mesa e tal, saí do local que estava todo mundo e fui para a mesa conversar com o Simval Vieira. Foi quando entrou Paulinho e ela começou a gravar e eu não estava na mesa ainda. Quando ela estava gravando foi que eu sentei na mesa. Então se eu quisesse me esconder, eu sairia e não ficava para aparecer. Mas eu E o estava vídeo, escondendo o inclusive, quê? você acha que você vai no banheiro e você Ele volta especulou e que senta você pra- saiu. Você tava por querendo conta de se- mim. Não, eu não estava na mesa, no vídeo. Depois do vídeo já no ar, ao vivo, no Facebook, que eu nem sabia que estava ao vivo, mas ela disse que ia fazer ao vivo, eu sentei, tanto que não sabia que era ao vivo, que Simval Vieira falou uma pérola lá. Jogador, você pode beber, pode fazer o que você Pô, quiser. exatamente, Pronto. exatamente. Eu tava E naquela mesa dando repercutiu. risada. Veja que eu tô do lado do empresário, conversando e tal. Depois daquela reunião, eu saí dali, ainda teve mais coisa. Eu fui almoçar no Boi Preto, com Ivan de Almeida, Simval Vieira, Paulinho, empresário. Quem quer se esconder, vai pro Boi Preto com esse povo todo. Então, na verdade, eu não vi assinatura de contrato. Se fosse jogador representado por mim, eu estaria lá assinando o contrato e dando entrevista, porque eu não tenho nada para esconder. Qual o problema se eu tivesse que representar Paulinho ou qualquer outro jogador? Acho até que Paulinho não está bem no Vitória, não deve ficar muito tempo, mas é uma questão só para explicar. Então, foi uma questão colocada de uma forma inesperada pelo Vitória, mas assim, eu estava na mesa e continuo na mesa, tanto que a Érica fala meu nome, eu dou um legal assim e tal, e fico na mesa, não tem problema nenhum. À tarde, eles voltaram e entre eles acertaram a questão contratual. Mas você não acha também que foi exposição desnecessária, não? Mas não Não foi só porque, sua, né? não só sua. Do sua e do clube de uma maneira geral. Mas eu não encaro dessa forma, sabe, né, Pedro? Eu não vejo, por exemplo, como uma exposição desnecessária algo que não tem nada de errado. Sim. Então, eu fui no Vitória duas vezes. Essa de Paulinho, e fui antes para visitar Simval numa questão de divisão de base que Mas a que questão da queriam exposição, ajuda. até pelo que o Simval falou. Isso. Paulinho, você pode fazer o que você quiser, beber, pererê. Pronto, mas aí eu acho que o equívoco, se houve equívoco nessa declaração, não foi de Simval, porque ele falou isso sem saber até que estava no Tava ar. filmando e e tal. tal. Isso foi do clube. Foi na experiência, na época, Exatamente. de chegar a gravar uma reunião dessa empolgação e tal, mas eu não vi também maldade, não. Não teve maldade
em nada ali. Talvez a Érica tenha sido ingênua, no caso. Foi inocente, porque ela está acostumada a esse tipo de coisa de relacionamento. De festa e tal. Foi para ali, fez uma coisa até para agradar o torcedor, mostrar e tal. Eu acho isso interessante, sabe? A relação hoje do clube com o seu torcedor está muito mais fechada, assim, muito mais fechada entre eles, sabe? Sim. Uma coisa muito mais íntima, assim. Próxima, isso é bom, mais próximo e tal. Na minha época não tinha isso. O cara falava, dava uma declaração, o torcedor que quisesse que se virasse, sabe? Então hoje tem isso. Então naquele dia ali, exatamente, até hoje as pessoas falam, Paulinho e tal. Não tenho nada com o Paulinho, não conheço o Paulinho, não sei de onde ele vem, não sei nada. Eu sei que o empresário de Paulinho, os empresários dele, às vezes, quando tem um trabalho jurídico aqui na Bahia, que nos consulta, a gente dá toda a assessoria sem problema nenhum. E não teria, pode ter certeza, nenhum constrangimento de dizer, olha, esse jogador aqui é representado por uma empresa que eu faço parte. Não tenho ainda, infelizmente, porque na hora que chegar um bom aí, quiser representar, tá na hora. É hora de fazer aqui nossa propaganda também. Porque eu já fiz... A Sport Go. Sim. É uma empresa sua? É. Eu sou sócio 90%. Que é de quê? Marketing esportivo. Apenas? Não, ela é marketing esportivo e envolve a questão do rádio. Então, os contratos com as rádios, Transamérica e Itapuã, são pela minha empresa. Eu uso basicamente a empresa para os programas de rádio. Não tem outro contrato, não sei não com tem relação nada a ver a isso. com um empresário de jogador? Não, nem pode, porque o objeto da empresa não cabe isso. Certo. Não cabe. Mas essa empresa não cabe e não tenho outra, só tenho essa. Mas seu nome, somente quando a gente coloca nas redes sociais, e não precisou colocar o card pra gente perceber isso, já quem acompanha a Crônica Esportiva Baiana sabe disso, o seu nome está muito associado à expressão que se popularizou Jabá, por conta da divulgação da lista de quem recebia dinheiro do Bahia, prestava serviço e recebia dinheiro no período que a intervenção aconteceu. Como é que você lida com isso e o que é que você pode dizer com relação a esse aspecto? Porque também tem um torcedor que chega, do mesmo jeito tem torcedor que vai agredir um presidente do Bahia dizendo, você chorou, tem também o que vai olhar para você e dizer, você é jabazeiro. Pronto. Como é que você lida com isso e o que é que você tem a dizer com relação a essa situação? Até porque a sua empresa, como o Fábio citou, a Sport Go, foi a que ficou mais em evidência, no momento que a lista foi divulgada. É verdade. Então, não, mas a gente tem que botar essa pergunta do cara aqui, de Fred BBMP, que foi a mais engraçada, a mais retweetada de todas. Que foi, de maneira bem humorada, perguntando assim, perguntem se ele já bateu um baba, se já baixou um aplicativo, se já batizou uma criança e se já babou muito, se já bagunçou o coreto. Algumas vezes. Mas nesse caso específico, eu agradeço a ele pela brincadeira que ele fez. Eu sei que ele está falando sério, mas eu levo em tom de brincadeira. O que é que aconteceu? Eu, como presidente da BCD, tive que sair em defesa porque eu sabia que aquilo estava acontecendo nos bastidores. O que é que aconteceu? Generalizou todo um processo e gente que nunca teve nenhuma relação com Bahia fosse colocado na vala comum. E eu posso dizer, porque minha empresa tinha contrato com Bahia. Então, daquela relação toda de passagem, você não vê meu nome pessoal lá. Sim. Mas não vê meu nome não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque naquela época eu tinha permuta de passagem aérea e não usava as passagens que o clube disponibilizava para a imprensa inteira. Sim. Se você disser que não é legal, estou dizendo na legislação não é uma coisa bacana, tudo bem, eu respeito a opinião de cada um. De interesse, você está ali falando do clube. Pronto, só que a gente vive hoje num momento totalmente diferente e hoje o Bahia ainda faz isso. O Vitória também faz isso. É claro que com pessoas e empresas, pessoas jurídicas e físicas diferentes. Então, eu, na qualidade de presidente da BCD, eu tinha visto ali um risco muito grande de denegrir a imagem da imprensa numa vala comum. Eu não me importei que colocou minha empresa porque foi correto. Tudo aquilo colocado da minha empresa, que entrou dinheiro, que foi pago, é verdadeiro. Não tem o que esconder. Está escrito e está com nota fiscal. Certo. Não era propina, porque se fosse propina, eu faria como esses caras da Lava Jato estão fazendo aí, né? Caixa 2, nem caixa 2, metia o dinheiro na mão, botava na mala e saia correndo pela rua. Correndo. Pronto. Cuidado com o negócio de dinheiro na mala, eu vou achar. Então, o que acontece? A empresa, quando saiu, os outros radialistas que se sentiram ofendidos entraram na justiça. Eu não entrei. Por quê? Porque a pessoa jurídica realmente existia, pagou os impostos e vou dizer mais, depois daquilo ali, minha empresa já fez contratos também. Com Vitória recentemente. Qual serviço que sua empresa prestava? A minha empresa é a empresa que hoje tem os programas da Rádio Itapuã e da Rádio Transamérica. Era o mesmo objeto daquela época, só que em outras emissoras. Da Rádio Cultura, só a Rádio Sociedade que não foi porque era funcionário pela CLT. Quando a gente passa de funcionário a arrendatário de rádio, você tem que correr atrás do comercial, da mídia. Então, por exemplo, a Skin que patrocina esse programa, e faz muito bem, patrocina o meu programa também. Se um dia fizeram uma auditoria na Skin, vão dizer, pagou jabá para Márcio Martins e a empresa dele. Por quê? Porque é um comercial. O que é que o Bahia fez? E outra, as pessoas acham, porque foi Marcelinho e tal. Esquece, Marcelinho foi a menor parte.
Porque com o Marcelinho, ele já, primeiro que ele não pagava, né? Ele não gostava de pagar, tinha essa condição assim, é dele mesmo, do clube e tal. Foi mais na época de Petrone e teve uma que foi fantástica, porque o Bahia saiu daqui para disputar uma Copa São Paulo, o Bahia não tinha um folder. Todos os clubes naquela época tinham um Você folder. chamava o press kit com informações dos hoje, jogadores. naquela época você não tinha nada, tinha uma revistinha e tal. O Bahia não tinha nada. Esse funcionário do marketing do Bahia, que está hoje, Lene Franco, era meu funcionário. Então, todas as atividades que minha empresa exercia para o Bahia, quem fazia era ele. Então, ninguém melhor do que o próprio para dizer, pô, ele trabalhou mesmo, sei lá. Essa Copa São Paulo, por exemplo, o Bahia saiu daqui, foi para lá com todo o material, com foto que ele tirou, um trabalho belíssimo que ele fez no Bahia. Tanto está no marketing hoje, já é funcionário do clube e trabalha muito bem pelo que eu soube. Então, esse trabalho é de graça? Naquela época ninguém fazia, eu fiz, pô, através dele. E recebi por isso. E outra, agora eu vou dar um exemplo. A Rádio Sociedade da Bahia, que é uma rádio maravilhosa que eu trabalhei, que eu comecei aqui em Salvador, tem um programa do Bahia. Isso é de graça? Isso pode ser considerado jabá? Nunca. Até porque, mas o Bahia paga através de patrocinadores. Sim, mas o Bahia não está lá fazendo o programa na rádio? A rádio, por questão ética, não pode cobrar do Bahia e vai cobrar da Skin? A rádio vai cobrar do cliente tal e não vai cobrar do Bahia porque o Bahia tem torcida e o torcedor não quer que pague a você porque não gosta de você? O Bahia pode até ter o direito de escolher esse programa e não escolher o meu. Sim. Mas o Bahia não é proibido de fazer marketing ou mídia. De pagar por espaço, de pagar por conteúdo publicitário. O Vitória está no ar agora na minha rádio. Está no ar agora. O programa do Vitória está lá. Um programa de sócio-torcedor do Vitória, do Sou Mais Vitória. E acaba agora o contrato E é oficial do Vitória. oficial do clube. O clube paga por isso. Ou seja, você recebe dinheiro do Vitória. Claro! Paga por isso. Então, e o Vitória vai renovar? Não vai? Problema deles. Eu não vou botar faca no pescoço de ninguém. E outra, a rádio hoje, que mais criticar Evandro de Almeida, empata com a nossa. Empata com a nossa. Porque o que Zé Eduardo faz, o que a gente faz de crítica porque merece crítica, não é por criticar, é algo que incomoda a eles. E eles têm comercial lá. Tem Até na porque Rádio Metrópole, na sociedade. Então, o que o torcedor precisa entender é que o clube precisa dos veículos de comunicação para poder vender. Agora, o que o torcedor questiona, e isso o torcedor pode ter todo o direito de questionar, claro, é a questão da moralidade, da ética e da legalidade. A legalidade existe porque é um acordo comercial. Você pode questionar A, B, C ou D. Agora, que é legal, acordos comerciais como o programa do Esquadrão, tem na Rádio Sociedade, claro, onde eu trabalho, onde o Cássio trabalha. As propagandas, onde as propagandas do Sou Mais Vitória, qual é o programa de sócio do Bahia agora que eu esqueci que mudou o nome, Acesso Tricolor, enfim, do programa de sócio do Bahia. Os clubes precisam anunciar para que o torcedor fique sabendo. Hoje muito menos, viu, Pedro? Porque na minha época não tinha rede social. Você hoje coloca um programa desse no Instagram, você tem 20 mil pessoas no mesmo tempo lhe vendo. Sim, claro. Então, na época não tinha rede social. Então o clube dependia, por exemplo, de você falar, chama o jogo aí domingo pro torcedor ir pro estádio. Por exemplo, essa lógica do clube pagar passagem começou muito porque ele, lá nos primórdios do futebol, isso, você não tinha TV, antes de eu nascer, você não tinha isso. Os clubes queriam que as partidas fossem divulgadas para seus adeptos. Pronto. Concorda? Até e aí precisava que a marca dos clubes fosse divulgada, né? Não, então, e não tinha rádio. A rádio não tinha essa tradição de transmitir jogo fora de Salvador. Primeiro, pela logística, por linhas. Marco Aurélio foi um grande radialista aqui na Bahia, transmitiu o jogo sem ver. Ele conta essa história que é fantástica. Ele Silva fez isso também. Já aconteceu isso também. Ele desce do vestiário e fica narrando o jogo foi 1-0 e ele só deu o gol no segundo tempo como se tivesse o gol acontecido no segundo tempo. Mas aí o que acontece? As rádios sentindo necessidade de chamar o torcedor, de acompanhar o seu jogo, começou a fazer isso. E justiça seja feita, só na década de 90, eu ainda era funcionário da Rádio Sociedade, e a Rádio Sociedade também, na época, tinha o mesmo esquema comercial. Ele falou, eu pago passagem mais barato. O Vitória, o Bahia e o Vitória. Eu pago passagem mais barata. Uma passagem que custa R$3.000 para São Paulo, na época, vai custar R$1.500 para mim, porque eu compro do grupo. Então, ao invés de ele pagar os 3 mil da mídia, você coloca a minha mídia aí, mas ele paga em passagem. Para a rádio é fantástico. Você está com sua equipe viajando o Brasil todo, acompanhando o clube em loco e não tem esse custo. Então, a forma como as pessoas colocaram no Bahia, que foi uma forma maldosa, que era uma caça às bruxas. Mas que isso hoje é muito mais folclórico que o torcedor coloca do que realmente a realidade do que existia. Essa questão de passagem, Fabio, só para ilustrar um exemplo, alguns nomes que foram colocados nessa lista eram de funcionários de equipes que tinham horários arrendados na rádio também, e cujos nomes foram colocados na lista com o valor das passagens, só que eles eram funcionários. Claro. E utilizavam a passagem por quê? Porque você só viaja com o nome dele. A passagem tem que sair no nome do profissional. E os torcedores veem aquela lista e na época todo mundo da imprensa, quem teve o nome na lista, quem não teve o nome na lista, se sentiu muito mal, porque eram colegas de profissão. Isso. E a gente entende como é que funcionava isso e o torcedor às vezes não conseguia entender.
Por exemplo, nosso colega que já veio aqui, já sentou nessa mesa aqui de baixo, já explicou essa situação, Bruno Queiroz, era da Rádio Transamérica. Ele teve um valor ao lado do nome dele, que ele viajou por aquele valor, mas ele era funcionário, a empresa chegava, tá aqui, viagem. Era um acordo comercial. Isso, é verdade. E ele acabou sem tendo culpa nenhuma, tendo nome toda essa Aí lista. eu tenho até uma pergunta interessante para fazer a Márcio, e não é um desafio na verdade, é para provocar uma reflexão. Essa maldade que acabou se colocando, eu concordo, até não só com os jornalistas, e eu concordo com você menos, porque você realmente só tinha que explicar como era essa relação comercial. Isso aí. Mas com muitos profissionais que tinham massagens emitidas com nome, como por exemplo a jornalista Jéssica Senra, que tinha lá com a relação dela, qualquer que fosse, com o Marcelo Guimarães Filho, e a viagem também foi muito exposta por conta disso. Essa caça às bruxas não acontece por uma questão de falta de informação e de formação de raciocínio do torcedor, e muitas vezes provocada por um perfil de programa que você, por exemplo, participa diversas vezes, que você até promove. Você mesmo falou assim, pô, eu gosto de inflamar, de provocar. Você não acha que isso acaba sendo uma consequência desse tipo de coisa? Acho que você... tem dois momentos hoje na comunicação que eu faço. Dois momentos. Quando o Bahia está bem, se você critica, você é o pior profissional do mundo. Sim. Bahia foi campeão do Nordeste agora. A gente tem alertado que Bahia e Vitória não tem time para continuar na Série A. Isso é fato. Mas se você bate quando o time está mal, você é o maior do mundo, você vem para cá, o presidente não presta. Então tem dois momentos. Porque ele se sente representado. O problema é quando você rema contra. Aí você já está querendo jogar contra, o cara acha. Semana eu fiz um programa na internet, ele fez assim, um torcedor perguntou, não fui eu que perguntei, o torcedor perguntou, você não acha que Mancini agora que caiu pro lugar de Jorginho é uma boa? Eu li a pergunta do cara, falei, rapaz, você tá demitindo o Jorginho, o cara tem um jogo domingo e tal. Logo depois vem um cara, vamos deixar o Jorginho trabalhar, já começaram os jabazeiros a fazer, quer dizer, você imagina que isso é pensamento de antigamente, porque o dirigente de antigamente dizia assim, Maracajá era craque nisso, você dava um pau no Bahia na época, ele dizia assim, você acha que ele está fazendo isso para prejudicar o Bahia? Isso aí tumultua o ambiente. Ele falava isso. Então, Maracajá era um expert com mídia. Ele era um cara altamente envolvido nessa questão do clube, que ele ficava 24 horas no clube. Então, ele criou essa coisa de que você falar mal do clube ou do jogador, você está tumultuando, e isso vai para o jogador vai jogar mal porque você falou aquilo. E isso ainda hoje está incutido na cabeça de tanta gente. Tem torcedores hoje esclarecidos, que são professores universitários, são médicos e tal, e os caras acham isso. Infelizmente é uma cultura que as pessoas acham que o que a gente diz vai para o clube de futebol. Ainda bem que os clubes hoje estão mais fechados, porque hoje quase ninguém entra no clube. Dificulta o nosso trabalho como imprensa, mas a gente entende o lado do clube que ajuda eles também. Entendo. Você falou que fala de futebol, você entende de futebol? Eu entendo mais de outra coisa do que de futebol, mas o de outra futebol coisa em si, o quê, rapaz? várias coisas, do direito, do marketing. Agora, o futebol em si, você me perguntar, o esquema tático, você vai colocar no 4-4-2, eu acho isso uma coisa assim, irrelevante para o meu trabalho. Para o meu trabalho, de reportagem, de apresentador e tal. Para o comentarista, não. Por exemplo, Pedro Santos Sé analisa muito bem esses milindres, esses meandros do futebol, essas consequências que podem gerar. O jogo, acompanha ele no Twitter, ele dá a visão do jogo correta, beleza. Eu, para ser comentarista, com certeza não seria de futebol. De jeito nenhum. Ô Márcio, tem outra questão também, até a reboque dessa questão daquele período, que é o seguinte, durante aquele burburinho político que o Bahia viveu em 2013, você se colocou contrário à intervenção naquele momento, ou eu estou errado? Não contrário à intervenção. Meu questionamento, até porque as pessoas confundem de que eu era amigo de Marcelinho, então nunca fui amigo de Marcelinho, nunca fui na casa dele nem na minha. Mas eu entendi e fiquei preocupado naquele momento em o Bahia, como estou hoje com Vitória, por exemplo. Certo. Digo do ponto de vista institucional. Uma intervenção no Vitória agora, o clube nessa situação, é segunda divisão certa. No Bahia não foi, graças a Deus. Mas entendo que alguma coisa tinha que ser feita naquele momento. Talvez não tivesse outra forma, tivesse que ser aquela. Mas eu me posicionei e fiz entrevistas com Carlos Ratz, com Jaime Barreiros, que era da comissão naquela época, mas jamais defendendo quem estava lá ou o que eles fizeram no clube, porque até então não tinha nem nenhuma referência do que é que acontecia. Mas sempre questionei, quem pegar meus áudios, e estão todos gravados, vários gravados, eu sempre questionei a forma de escolher um presidente, onde você colocava um poste e estava eleito,
A forma antiga. A forma antiga. Mas achei que aquela forma abrupta de tirar o presidente, não tirar aquele presidente, mas no meio de um campeonato, poderia prejudicar o Bahia. Mas minha posição foi justamente com relação a isso. Não questionei. Preocupação com o futuro do clube No campo daquele ano. Tanto é que só caiu depois, não foi por causa da intervenção. Sim. Caiu depois por incompetência do Schmidt e da equipe dele. Mas, no Vitória, por exemplo, agora, eu acho que se vier uma intervenção, se não entrar alguém capacitado no futebol, o Vitória cai também. Mas independente da intervenção, o Vitória pode cair. Porque hoje o clube está... O time está com seus limites muito claros. Né? Não só o time, o ambiente do Vitória está muito ruim. Politicamente e administrativamente. Muito mal. Naquele ano de 2013 teve a votação da reforma do Estatuto. Isso. Certo? E quem foi lá que teve lá naquela votação... 17 de agosto, eu estava fora. Viu que eu estava lá e eu vi... Você tomou uma vaia... Foi. De 90% das Talvez pessoas 100. Talvez 100. Eu queria me perguntar, ter essa oportunidade que você está aqui na minha frente, perguntar o que foi que você sentiu naquele momento, porque você é um torcedor do Bahia, sócio do Bahia e gosta do clube, na certa. Com certeza. E eu queria saber o que é que você sentiu naquele momento com 100% dos sócios vaiando você. Fábio, eu fiquei surpreso, primeiro, porque eu não entrei pela torcida. Então, se eu tivesse ido pela torcida, eu teria sentido esse clima lá. Eles estavam esperando qualquer um que chegasse ali. Não foi diretamente pra mim ou por mim, porque tantos daqueles lá, o cara, tá no seu programa, tá, aquele dia vai também, tal. Muita gente. Mas eu sei que ali era um clima de vitória, porque estavam a liminar naquele momento, quase que não sai a Assembleia. Sim. E justamente quando eu passei por baixo, que eu cobri a Assembleia, mas só para tirar umas fotos e tudo e sair, e aproveitei para votar, foi justamente um momento que as pessoas estavam buscando alguém que fizesse qualquer referência ao que era contra aquilo ali. Então, foi Binha de São Caetano, primeiro, que estava na arquibancada, tomou uns catiripapo ainda, e eu lá embaixo. Então, na verdade, começou com um, com outro e girou, porque quando você junta muita gente, claro que você vai naquela onda, há um estímulo coletivo. Então, eu fiquei surpreso, mas entendi. Eu entendi, tanto é que eu fui lá, votei no sim, e voltei depois pra cá, e fui pra casa como eu estava previsto, não ia ficar lá o dia todo. Peraí, você votou pela reforma? Votei. Mas você não era contra? Não. Naquele momento, eu nunca fui contra a reforma. O que é que acontece? Eu já expliquei isso aqui com relação à intervenção por causa do futebol. E só não caiu por causa de Anderson Barros, que segurou a unha. Que brindaram o elenco. Pronto, Cristóvão Barros. Deixou tudo afastado, porque senão seria um desastre. Se tem um pessoal ali que não fosse do futebol, como dizer assim, puta velha do futebol, a gente teria o Bahia na segunda divisão, naquele momento. Mas todas as condições, se você perguntar, naquela época que era Marcelo Guimarães pai, Marcelo Guimarães filho, o próprio Maracajá, você dava bem com todo mundo? Rui, a senhora quer ver o diabo, não quer me ver até hoje, que era pau direto que eu dava. Porque eu achava que era um sistema completamente equivocado para um clube de futebol. O próprio Marcelo Guimarães, a última vez que eu encontrei com ele foi numa audiência que eu fui advogado de um radialista que ele processou. Então, eu estava do outro lado. Do outro lado. E já tinha saído do Bahia. Então, não tem nenhum motivo aqui para eu estar defendendo aquele dirigente, até porque eu não era amigo de nenhum deles. Marcelo Guimarães, o pai, chegou a mandar uma pessoa na rádio e eu me senti ameaçado e tomei providência naquela época, 2010, 2011, na Rádio Cultura ainda, eu estava mais cedo, depois, porque teve umas faixas... satisfação, vamos dizer assim, de rapaz, você sabe, e ele ligou para mim, na época, ele disse assim, eu tenho que resolver para mim. Ele era deputado, eu falei, nossa diferença é essa, deputado, porque eu resolvo minhas coisas. O senhor tem que resolver, então eu resolvo com o que eu sou indicar. Foi nessa época. Então, fiquei muito tempo sem falar com eles, assim, sem ter nenhuma relação com eles, porque eu sempre fui dessa forma. Então, quem disser assim, pô, vocês blindavam o presidente, nada disso. Toda vez, Zé Eduardo bateu nos caras a vida toda. Eu bati nesses caras a vida toda. Foi Paulo Carneiro, foi Alex Portela, não tenho nada com esses caras. Esses caras não fazem parte da minha vida, do meu ciclo social, nenhum deles. Então, não é porque eles não prestam, nada disso não, é porque eu sei separar as coisas, sabe? Eu vivo muito afastado das pessoas do futebol. Certo. Meus amigos não são do futebol. Meus amigos ou são do rádio, ou são meus amigos que eu criei fora do futebol, por questões óbvias, né? Porque eu vou pouco hoje no futebol. Então eu estou mais na rádio, faço de casa, eu estou muito mais recolhido do futebol, mas por uma série de coisas. Não por causa disso. Então naquele dia, só respondendo objetivamente, eu me senti surpreso, mas achei que era um direito deles. Mandei beijinho pra torcida e tal, fiz a brincadeira e saí. Você também provocou, né? Também tava todo baia, vai ficar calado. Fazer o quê? Então, mas foi nada mais do que isso. Daquilo ali não surgiu nada demais, não teve nenhuma repercussão na minha vida, aquilo ali. Então, assim, negativamente, eu acho que aquilo foi um momento que passou, mas que eu refleti bem aquilo ali e digeri muito bem também. Achei que estava no direito deles. Você deve ter me vaiado também. Não, eu sou um cara tranquilo. Você pensa no futuro em
concorrer à presidência do Bahia? Peraí, que essa pergunta a gente tem que fazer, porque é do oferecimento da Skin, do jeito que o povo gosta, foi do viniaraújo.hugo no Instagram. Pergunta se ele tem vontade de ser presidente do Bahia. Aproveitar essa deixa e pedir para você aí acessar nosso site, baifc.com.br, nossas entrevistas, essa entrevista aqui sensacional com o Márcio Martins vai estar lá. Você que gosta dele e você que não gosta, que é muita gente, assista também, por favor. Até para xingar. Até para xingar, vai ser bacana, a gente vai apertar ele mais um pouquinho aqui. Mas enfim. Siga a gente no Instagram, @BaFutebolClube, no Twitter a mesma @, no Facebook e 4Brasil no Instagram, @4Brasil com 2 T's, pra vocês ficarem assim, ao menos feios que nem Fabinho e Cássio, já que estão bem vestidos, agora a lata que não ajuda nada. Pergunte a minha mãe se ela acha isso. Pois é, Dona Rosa acha. Mas, sim. Peraí, não, sim, a gente, rapaz. Tem a pergunta. Não, vai lá. Veja bem, eu nunca pensei em ser presidente do Bahia por algumas questões. Primeiro, quando era direções anteriores, não tinha chance. Ninguém podia chegar lá. Sim. Aquilo era de pai para filho. filho. Era um curral, praticamente. Aquilo vinha de uma forma que eu não teria nenhuma chance. Quando a democracia chegou, e eu estava em dia, e estou em dia até hoje com o Bahia, eu sou sócio desde 2003, e em dia, as pessoas me procuraram, agora semana mesmo teve um grupo que me procurou, quero falar com vocês e tal. Eu falei, se for com relação ao Bahia, eu prefiro nem participar de reunião. Primeiro, porque eu acho que o Bahia tem que solidificar um pouco mais a democracia, tem que ir um pouco mais além com um grupo que pode chegar aí para melhorar sempre. E eu acho que o Bahia melhorou muito de lá para cá, não tenho dúvida com relação a isso. Agora, eu tenho 46 anos de idade, fiz 46 esse ano. Eu quero viver muito. E eu acho que se eu for um dia um dirigente do Bahia, seja presidente ou seja diretor, eu vou encurtar minha vida um tempo, porque eu sou estressado com algumas coisas, sabe? Eu assumo umas coisas assim que me deixam de cabelos brancos e tal. Eu tô vendo o Marcelo Santana já envelheceu uns 3 anos aí, no mínimo. No mínimo. A fisionomia dele já é outra. O cara que eu conheci, que a gente batia baba e que jogou o campeonato, o jogo da BCD naquele evento lá, botei até uma foto de semana. Inclusive ele perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti. A gente ganhou o jogo. Ele não o time da BCD, a gente ganhou, mas Marcelo Santana perdeu o pênalti e pitou azul. Então, ele não é e mais bateu mal pra caramba, por sinal. Pois é. Ele não é mais o meio, pediu pra bater. Foi, o cara bateu sou eu e tal. E jogou na Deixa eu arquibancada. perguntar um negócio aqui agora. Pega uma foto dele, pega a foto hoje, ele tá mais velho. E ele é muito jovem, tem 30 e poucos anos. Então, eu acho que eu não tô preparado agora para assumir uma posição dessa aos 46 anos, mesmo achando que tenho condição. Agora, não tenho a menor chance de encarar esse desafio. Não tenho. Isso agora. Agora, no futuro talvez. Próximo também não. Agora, mas o futuro muda muito. Você pode estar pensando uma coisa hoje, outra amanhã. E não é clichê para depois. Você disse naquela época que não ia, hoje é. Não é. É porque realmente não faz parte da minha vida, meus planos, hoje ser presidente do Bahia. Talvez de uma outra entidade, uma coisa assim. Eu tenho 3 perguntas pra gente deixar aqui pro segundo tempo. Famoso rapaz aí. Uma do jeito que o povo gosta, oferecimento da Skin, que é um torcedor que parece que ele gosta muito de você, não. Qual a sua relação, você vai responder depois, viu? Tá bom. Com a empresa Cautio, que comercializou alguns jogadores como o volante Felipe do Bahia com o exterior. Essa é a de Lucas Rocha 79 em nosso Instagram. E eu tenho mais 2 no segundo tempo. Você pensa em ser presidente da Federação Baiana de Futebol? E a outra pergunta. Esse pênalti que Marcelo Santana errou é o que faz você pegar tão pesado com ele quando você vai criticar o Bahia? Então, posso fazer uma quarta para fechar pro segundo tempo. Outra coisa, segundo tempo é só quinta-feira, viu? Calma. Vulgo amanhã. Vulgo amanhã é só quinta-feira, relaxem. Que é uma do jeito que o povo gosta também. Uma votação, se tivesse uma votação hoje, quem é o melhor presidente do Bahia? Quem foi e quem é? Marcelo Santana ou Marcelo Guimarães Filho? Amanhã, você vai tudo isso daqui. Responde, hein? Sem problema.